Bom, vou mostrar aqui numa apresentação como que a gente consegue fazer esse efeito. Então aqui a gente está vendo então um primeiro ponto que é abordado no slide. Aí passei para o próximo slide e repare que o primeiro ponto ficou parecido com o fundo e daí o segundo ganhou o destaque. E daí coloquei o próximo slide. Esse anterior está com a cor do fundo e o item seguinte ganha destaque. Então, para ter esse efeito em que o anterior permanece mais fraco e o seguinte ganha destaque, a gente faz da seguinte maneira. Então, eu criei aqui uma apresentação onde eu tenho os 3 pontos aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é a lâmina completa. Então eu vou pegar essa lâmina com esses 3 pontos e cliquei aqui à esquerda, Ctrl C, Ctrl V. Daí eu vou dar mais um Ctrl V, que corresponde então aos 3 tópicos que eu quero colocar. Daí no primeiro, seleciono aqui a lâmina e daí eu apago o item 1 e o 2. Aí no seguinte eu apago o item 3 e o item 1 eu seleciono, Ctrl Shift para cima, e daí eu vou colocar uma cor de fundo que seja, uma cor do texto que seja parecida com a cor do fundo. Então apertei no errado, é aqui, então seleciono, e daí um outro efeito para deixar mais escondido é tirar o sombreado. Então aqui sombra, tiro, e daí com o seguinte eu quero nesse slide abordar o terceiro, então seleciono aqui, mudo a cor e tiro a sombra. Então agora a gente tem exatamente aquele efeito demonstrado anteriormente. Então o anterior fica menos grifado. Mas além disso, uma outra vantagem desse aqui é que para cada um dos slides tem aqui um texto todo que eu tirei de um e-book. Então, para pegar e copiar o texto do e-book, a ideia mais simples é eu abro aqui o e-book e daí vou na parte eu quero, select, que isso aqui então serve para a gente fazer aquela revisão antes de fazer a apresentação. Então selecionei, Ctrl C para copiar, aí vou até o slide e daí dou um Ctrl V. Mas reparem nesse problema que acontece aqui. Quando eu copio e colo do PDF, ele interpreta cada palavra como se fosse um parágrafo. E isso aqui é um completo horror. Então, para a gente contornar esse problema e não ficar fazendo um por um, porque daí a gente poderia pegar ele no final, aí dá um delete, aí vai ao final, dá um delete. Seria absolutamente enlouquecedor. Então, qual é a alternativa? A gente vai no Word e dá um Ctrl V. Daí reparem aqui como ficou no mesmo sistema. E daí no Word nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar substituir todas as marcas de parágrafos por espaços. Então eu dou aqui um Ctrl U e daí eu vou localizar, clico aqui em mais, clico em especial e coloco marca de parágrafo. Aí substituir por, aperto a barra de espaço. E daí coloco substituir tudo. Então ele dá aqui que foram 99 substituições. Então aí agora eu tenho um texto corrido. Se eu quiser, eu posso ver onde tem os parágrafos que daí tem que fazer manualmente. Então aqui depois de JS Beck 95 Experience tem uma marca de parágrafo.
Então eu vou aqui no texto e daí procuro. Então JBack, Experience. Então aqui eu vou dar um Enter, que vai ser a minha marca de parágrafo. Aí sim eu copio esse texto que está aqui, seleciono, Ctrl C, e daí abro o meu arquivo aqui, e ao invés de ter esse monte aqui de texto, né, que chega a ser demorado de apagar ele de tanta inutilidade que é, deixa eu ver se dá um Ctrl T ele aceita. Então Ctrl T, selecionei tudo, apaguei, e daí Ctrl V, o texto bonitinho. Então isso aqui é interessante quando a gente está baseando num e-book, que a gente pode copiar e colar, e depois, obviamente, podemos escrever alguma coisa com as nossas palavras. Mas é uma boa forma de, quando a gente for fazer a apresentação, não ter o problema de esquecer o que tinha no texto original que seria interessante de a gente falar.